Indicadores na tela, às vezes eles ajudam, às vezes eles atrapalham mais do que ajudam. E nesse vídeo eu vou te mostrar por que eu e muitos outros traders, na hora de escolher indicador, escolhem a linda e bela média móvel. Fala galera, Tio Maurício na área, e se você tá assustado com a minha tela aqui, não se assuste, ela já vai sumir daí da sua frente, tá? O que eu quero te mostrar com essa tela é que existem muitos indicadores que são bons, que são úteis, mas que eles poluem muito o visual da tela e isso pode ser incômodo, isso pode atrapalhar a tomar a decisão para algumas pessoas, ok? Então pode ser que para você muitos indicadores realmente ajudem, ajude, mas para muitas pessoas isso aqui não ajuda tanto. Ele polui, ele atrapalha, ele gera confusão e isso faz com que você comece a entender por que as pessoas utilizam tanto médias móveis. Aqui embaixo eu tenho o IFR. Legal, o IFR ele mostra para mim zona de sobrevenda, zona de sobrecompra, mostra tendência acima dos 50. Você pode inclusive traçar linhas de tendência no IFR, comparar ele com a linha de tendência do seu gráfico. Muitas vezes ele rompe antes, te dando um sinal antecipado. Pode ser legal, pode ser útil, mas você saber disso e não utilizar isso para sua tomada de decisão pode ser simplesmente perda de tempo. Isso pode estar te atrapalhando, isso pode estar fazendo com que você perca oportunidades, com que você perca dinheiro, com que você fique confuso, com que você opere errado. Então, às vezes, o que você precisa é ter a menor quantidade de informação possível na hora de tomar uma decisão. Até porque o mercado ele vai te dar duas opções. Ou você vai comprar, ou você vai vender. Ou o preço vai subir, ou o preço vai cair. E é nisso que você tem que estar pensando constantemente. Então nós temos aqui as médias móveis. Observa a diferença entre esses dois gráficos. Esse daqui, que tem a banda de Bollinger e o stop ATR, e o IFR, e esse daqui, que tem apenas as médias móveis. O principal fator que faz com que a média móvel seja tão querida e tão adorada pela maioria dos traders é que ela te dá uma referência visual. Vou deixar anotado aqui, ó. Referência visual. O que significa isso e por que uma referência visual é tão importante? Bom, eu vou me utilizar como exemplo. Você está aqui, você está assistindo o vídeo e você sabe, talvez você já me conheça há bastante tempo, talvez seja seu primeiro vídeo, seus primeiros vídeos, mas você não tem noção do quão grande eu sou, certo? Eu tenho 1,90 m e eu falar para você, eu tenho 1,90 m, pode não significar muita coisa. Porque você talvez não tenha noção do que é 1,90 m. Mas se eu virar para você e falar, olha para sua porta. A sua porta tem 2,10 m. Eu tô a 1 palmo de altura da sua porta. Isso vai fazer com que você olhe para a porta e pense, caraca, o Maurício é grande pra caraca. E aí você vai ver que é necessário ter uma referência visual para você ter uma tomada de decisão quando você está olhando isso no gráfico. Vamos a um exemplo aqui. Quando a gente pega, por exemplo, nesse gráfico aqui anterior, bom, vamos começar a despoluir ele um pouco, né? Vamos primeiro, ó, opções de estudos. Eu não quero exibir estudos, ótimo. E aqui eu tenho dois indicadores, o IFR e o stop ATR. Eu quero tirar até o IFR e colocar só o stop ATR. Se a gente utilizar ele como referência visual, o que nós temos? Bom, o que é bem óbvio, quando ele fica vermelho, tendência de baixa, quando ele fica verde, tendência de alta. E ele alternando muito entre eles é uma zona de lateralização, certo? Então, dessa forma, você criou uma referência, ou seja, você sabe que se você tirar todos os estudos, talvez não fique tão claro para você o que o mercado está fazendo. Será que nós estamos aqui nessa zona aqui, por exemplo, fazendo uma lateralização para reverter? Será que o rompimento desse triângulo aqui me daria uma possível compra? Mas quando você tem uma referência visual, como o stop ATR, por exemplo, você muda essa ideia e começa a pensar, não, eu quero vender, eu não quero comprar, eu quero vender porque ele está apontando para baixo. E se está apontando para baixo, eu preciso vender porque as chances são maiores de que eu ganhe dinheiro, certo? Bom, as médias móveis, elas calculam o valor médio de um ativo em determinado período. Então ela vai servir para você como referência tanto para os preços abaixo da média
eles provavelmente vão continuar caindo, os preços acima da média provavelmente vão continuar subindo, a inclinação da média me diz o que as pessoas estão fazendo conforme estão negociando, elas estão mais interessadas em comprar, elas estão mais interessadas em vender. Se a média não está direcional, elas não sabem muito bem, elas estão achando que os preços ali não estão definindo se está caro ou se está barato, como que está acontecendo aqui, por exemplo. Tá? Então nós tivemos uma média subindo um pouquinho, caindo um pouquinho, agora ficando meio lateral, e você pode simplesmente, vamos voltar aos estudos aqui, mas você pode simplesmente marcar uma caixa aqui e você vai perceber que nós ainda estamos no mercado meio lateral. Nós tivemos suas linhas de tendência, tivemos todas as coisas acontecendo aqui, mas a nossa média móvel ela continua mostrando para a gente que, bom, tentei subir aqui, olha o movimento do preço. Passou para cima, passou para baixo, passou para cima, passou para baixo, para cima, para baixo. Isso é o mercado lateral. Aqui ele começou a se comportar como um mercado em tendência, olha só, trabalhando abaixo da média, fez uma correção abaixo da média, correção abaixo da média, agora rompeu para cima, rompeu para baixo, e se fechar assim, está deixando sinal de reversão, dizendo que ele provavelmente vai começar a trabalhar acima da média novamente. Então isso vai te dando referências, e com o tempo você começa a entender como que cada média funciona. Essa daqui é uma média de 20, e aqui em cima eu tenho uma média de 200, que é uma média de um período maior. Ela é como se fosse a média de 20 de um período maior, como do diário, por exemplo. Desculpa, estou aqui no diário, é como se fosse a média do mensal, por exemplo, como se fosse uma média maior no semanal. Então, quando você observa que essa média está subindo, a de 200 está subindo, e o preço cai abaixo, vamos colocar aqui, a de 200 está subindo e o preço cai abaixo da média de 20, você imagina que quando ele vier acima, os preços vão começar a subir novamente. Quando ele vier abaixo, você espera e aguarda, porque a tendência principal ainda é de alta, e quando ele começar a trabalhar acima, você espera que ele comece a subir novamente. Então essas referências visuais, elas são extremamente importantes, porque o que nós temos aqui no trade é puramente visual. Nós não temos um auditivo, né, para poder ouvir o que está acontecendo e prestar atenção para a gente tomar a nossa tomada de decisão. A gente não tem o sinestésico, você não tem como tocar nos candles e entender o que está acontecendo, no máximo você consegue tocar no monitor. Você não tem olfato, você não consegue cheirar se o mercado está com mais cheiro de alta ou com mais cheiro de baixo, a gente não tem nada disso. Tudo que a gente tem é o visual. E quanto mais referências visuais nós tivermos para identificar padrões, melhor. Então, nesse caso, a média de 200 apontando para baixo, o que você espera? Quando o preço passar para cima da média de 20, agora ele está fazendo uma correção para quando passar para baixo resumir a correção. Passou para cima da média de 20, estamos em correção para quando passar para baixo resumir essa correção. E o mercado vai ficar repetindo isso constantemente, todos os dias, em diversos time frames, em diversos ativos. É isso que vai estar acontecendo. Ele vai estar criando para você alguns padrões e ao utilizar a média móvel a gente consegue enxergar esses padrões dentro de uma referência visual que é bem nítida. Com o tempo, você começa a se acostumar com quais médias você vai usar e como o preço se comporta em relação a essa média. Por exemplo, essa zona aqui, onde a gente está vendo o preço passando aqui na média de 20, onde ele passa um pouquinho para baixo, sobe, volta nela, sobe, uma média de 8, provavelmente, vamos colocá-la aqui já, mas ela provavelmente ia passar aqui no meio, ia ficar fazendo isso aqui assim, bem no meio do preço. Tá? Isso é o que a gente espera. E aí, quando você vê o preço trabalhando, olha só, essa distância daqui para cá, dessa linha que eu marquei, e para cima, normalmente vai ser o que vai ser a variação média do preço em relação a essa média de 8. Vamos ver aqui se eu marquei ela certo, né? Então aqui, não vamos nem excluir ela ali, vamos deixar ela ali para comparar. E eu vou trocar a minha média de 20 por uma média de 8 períodos. Aplicar, ok. Olha só, o movimento. Ele passa aqui, passa no meio do preço, e olha o que eu falei daquela distância entre o topo e a média. Observa aqui embaixo, tá vendo? Ele começa a trabalhar mais ou menos dentro da mesma variação. Aqui passou, foi um pouco menor, aqui também respeitou, olha só.
Então você começa a se acostumar com como o preço está se movendo para você entender, olha, isso daqui é uma correção maior, isso daqui é um movimento resumido de um time frame maior, ou é o início de uma correção. Então você começa a entender tudo isso porque você simplesmente tem uma referência visual no gráfico. E é muito mais fácil você olhar uma linha no gráfico e entender o que o preço está fazendo em relação a essa linha do que, por exemplo, vir aqui, vamos deixar até no mesmo gráfico, e vamos inserir um outro indicador, vamos colocar, por exemplo, o estocástico. E aí você vai ter que ficar acompanhando tanto o estocástico aqui embaixo, quanto o que está acontecendo com o preço ali em cima. O estocástico aqui embaixo, o preço ali em cima. Talvez para você não seja tão fácil ficar olhando para essas coisas separadas, mas quando você tem uma média móvel, fica bem nítido para você onde que está o seu ponto de referência. Ah, se eu comprar em qualquer ponto daqui, eu posso sair na média móvel. Se o preço der um sinal de reversão aqui, eu posso vender porque eu estou vendendo próximo à média móvel, ok? Então o principal motivo que faz com que traders escolham médias móveis é porque ela te dá uma referência visual muito forte e por isso seria muito interessante se você começasse a observar mais como os preços se comportam em relação às médias móveis que você está utilizando. Se você gostou desse vídeo, senta o like nesse dedo e não se esquece de ativar as notificações. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aí. Eu espero que você tenha gostado e vejo você no próximo vídeo. Valeu!